Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, com nossa profunda gratidão pela assistência de todos os minutos, como humildes servos, ofertamos o nosso louvor singelo, juntamente com nossas súplicas incessantes. Onde nos situamos, agradecemos o acréscimo de confiança e misericórdia, mas faça-nos sentir que todos os patrimônios da vida pertencem ao Pai. Ajuda-nos assim a não nos apegarmos às ilusões da matéria e nos faça entender que nada possuímos e que somos usufrutuários de todos os bens. Ajuda-nos a compreender, a cooperar contigo, em nosso próprio favor, para suprirmos nossas próprias necessidades. E nessa ação, ilumina-nos o passo, para que não estejamos distraídos da realidade que nos levará à plenitude da felicidade. Que todos os que ouvem o Sementeira Cristã recebam as vibrações amorosas desta oração, dita e sentida em nosso próprio coração. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 204 do livro O Consolador. Pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? Resposta: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Prezados ouvintes, hoje vamos conhecer um pouco sobre este tema tão importante para nosso crescimento espiritual, a fé. E nada vos será impossível se tiverdes fé. Esta citação está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Eurípides, o que é a fé? Fé significa confiança, Nara. Pode ser a confiança em Deus, entendendo que tudo o que Ele nos proporciona é correto. Pode se expressar também na confiança em si próprio,
Neste caso, é o otimismo sadio, a esperança em face da consciência do progresso que temos a alcançar. Sob o ponto de vista espírita, é um sentimento cujo germe o homem traz depositado no seu íntimo e que lhe compete fazê-lo desabrochar e crescer pela ação de sua vontade. Realmente, fé é sentimento instintivo que nasce de um impulso íntimo, fundamentado como certeza absoluta do poder divino. Essa convicção inabalável na sabedoria divina atinge sua plenitude nas criaturas que já desenvolveram os valores da fé. Inicialmente, estes valores se encontram em estado embrionário, mas ao longo das encarnações vão se estruturando nas experiências do sentimento e do raciocínio. Esse desenvolvimento é lento e progressivo e só assimilado ao longo do tempo. Ter fé é como escutar, perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nossa vida. É acreditar na providência divina, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir ou desmoronar. A criatura entende que está tudo bem, mesmo que ainda que momentaneamente não possa decifrar esse bem com clareza e nitidez. No universo, nada existe que não tenha razão de ser. Mesmo que pareça desastroso e negativo, nada mais é do que a vida articulando caminhos para atingirmos o progresso, a felicidade e o prazer. A criatura que tem fé aprendeu a perceber que tudo aquilo que parece negativo é apenas um caminho preparatório para se alcançar posteriormente o bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém, oportunidades para a futura obtenção de melhoria da vida íntima. E diante desta realidade, a fé aperfeiçoada faz com que vejamos todas as ocorrências de nossa vida como uma renovação enriquecedora. Assim, se conseguirmos visualizar antecipadamente os benefícios de reconforto e prosperidade e segurança que virão, atravessaremos os ciclos amargos dessa renovação interior. Nara, a confiança que tudo está justo e certo nos convida a melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada aos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Quando temos este olhar para as ocorrências de nossa vida, é como se decifrássemos e captássemos a vontade divina, encontrando a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não desenvolvemos essa compreensão diante dos episódios que envolvem nossa vida, sentimos que ela se torna inexpressiva e sem sentido e vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Eis alguns fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Uma doença pode nos alertar sobre o que precisamos ou não fazer para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Os acontecimentos de abandono e decepção podem nos indicar, através de mensagens silenciosas, que o nosso grau de ilusão ultrapassou os limites. A perda de criaturas queridas pode ser lição a nos tirar de atitudes possessivas e de apegos patológicos. Corretivos para os vícios da vida interior surgem para que aprendamos a lidar e controlar melhor nossas emoções e sentimentos.
Doença mental ou psicológica pode nos adestrar para maior valorização da realidade, afastando-nos das fantasias e aparências de aspecto exterior. Finalmente, desprezo ou desconsideração podem ser lições educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios e ao próximo. Enfim, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades e poderes infinitos no imo da própria alma. Ao desenvolvê-la, o homem se engrandece e seu potencial flui e contribui para o próprio ritmo da vida como um todo. Ter fé é aceitar a dor e a dificuldade como pedidos de renovação. Ter fé é perceber nossas limitações e, da mesma forma, a dos outros e, por isso, perdoar sempre. É entender que Deus está em tudo e tudo está em Deus. E como disse Paulo de Tarso, Deus está em todas as criações e criaturas, mas não se confunde com nenhuma delas, nem nelas se dissipa. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através do estudo e vivência do Evangelho. A fé propicia recursos para nossa regeneração, pois conforme o grau de confiança que temos em Deus e no futuro, a fé nos dá este ânimo, ajustando-nos às leis da vida. A fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que se constituem as diferentes religiões. Jesus disse: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Assim como todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui entender suas palavras no sentido moral e não no sentido material da palavra montanha. As montanhas referidas por Jesus são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho, as ideias preconcebidas. A fé é força que se irradia como energia e, por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, diminuir os conflitos e minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O homem enfrenta os montes das dificuldades porque não sabe buscar os objetivos nobres e engrandecedores de sua vida. Vive um estágio infantil, onde permanece alimentando ambição pelas coisas materiais, envolvendo-se em preconceito e egoísmo que constituem obstáculos ao seu crescimento espiritual. Só mediante a fé se conseguirá resistências para enfrentar as montanhas desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a criatura torna sua existência digna de ser vivida, adquirindo recursos para todas as situações que se apresentem à sua frente. Com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa, não se angustia e considera os impedimentos como oportunidades de aprendizado e que desaparecerão através do esforço e otimismo que se empenha. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, é como o impulso inteligente do espírito a desabrochar, a desenvolver para transformar-se futuramente, ao longo dos tempos, no ser completo e de ações poderosas. Será um momento que conquistaremos serenidade íntima, porque entenderemos que no universo tudo está como deve ser.
Não existe atraso, nem incorreto, somente segurança e estabilidade no poder divino, com a finalidade do aperfeiçoamento de todas as criaturas. Vejamos, Nara e ouvintes, uma história a respeito dessa questão. A história do homem otimista. Certo homem, considerado em sua região como fervoroso e obediente a Deus, certa vez recebeu de herança terras para plantação. Ficou muito feliz, mas depois constatou que a terra estava localizada em um enorme brejo e, por conta da umidade, não poderia ser aproveitada para o plantio. Ficou triste. Mas devido à sua fé em Deus, afirmou: Deus é bom e não devo lamentar. Passados alguns anos, uma seca implacável atingiu a região e o brejo se tornou o único lugar daquela região propício para a plantação. Passado algum tempo, o homem ganhou um cavalo muito bonito. Ficou muito contente, pois seu filho gostava muito do animal. Um dia, porém, enquanto cavalgava, o jovem caiu do cavalo e quebrou o braço. O homem pensou mais uma vez. Ficou triste, mas devido à sua fé em Deus, afirmou: Deus é bom e não devo lamentar. Passado mais alguns dias, todos os jovens da região foram convocados pelo governo para servir a pátria em uma revolução. E o seu filho, por estar com o braço quebrado, foi dispensado. Foi então que o cavalo do homem fugiu e desapareceu nas matas que circundavam a fazenda. Novamente o homem ficou muito triste, mas continuou afirmando: Deus é bom e não devo lamentar. Passando ainda mais algum tempo, o cavalo voltou e trouxe consigo uma égua selvagem que vivia nos prados distantes. Vamos analisar agora, prezados ouvintes, como proceder para conquistar a fé. Embora a fé não pode ser transmitida e não se impõe a ninguém, é igualmente certo que, pelo exemplo de nossa fé, podemos contagiar os outros, animando-os a desenvolvê-la dentro de si. A fé se adquire e se desenvolve através do esforço de cada um. A dificuldade surge quando esse esforço é prejudicado pelo descaso e pelo orgulho. Mas para conquistá-la, temos que abrir nossa mente e nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. Dessa forma, vamos demonstrar confiança em Deus e seremos secundados pelos bons espíritos que nos ajudarão na consecução dos nossos objetivos. Mas por que a fé necessita de obras? A fé necessita de obras para que se torne verdadeira e eficaz. Por isso a esperança e a caridade estão associadas à fé. A fé desperta sentimentos nobres que encaminham o homem para o bem. É nela que se sustentam a esperança e a caridade. Contudo, é necessário o exemplo das obras para se tornar ativa e proveitosa através do serviço em favor do próximo. A fé que não produz é semelhante à lâmpada decorativa que não ilumina, é inútil. Portanto, deve ser ativa, uma inspiração de Deus que desperta no homem os sentimentos que o tornam homem de bem. Vejamos por que a fé deve ser raciocinada. A fé cega acredita sem compreender, sem questionar. A cada passo se choca com as evidências da ciência, da lógica e da razão.
Levada ao excesso, ela produz o fanatismo e, fundamentada no erro, cedo ou tarde, desmoronará, pois não contém base firme. As relações entre fé e razão, desde o princípio, fazem parte do debate filosófico espírita, com a criação por Allan Kardec do conceito de fé raciocinada. Nesse sentido, a fé raciocinada seria algo próximo de fé fundamentada, isto é, uma fé que raciocinou antes para se constituir. Esta lógica nos leva a entender que na fé raciocinada o indivíduo exerceria um movimento de raciocínio e só depois a fé se constituiria. O mestre Lyonês dizia: fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é a característica especial e profundamente inovadora da fé espírita. É a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta e questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes de vertente científica, filosófica ou espiritual, e por isso capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Desse modo, a fé espírita será uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída. Conseguir essa fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Vamos analisar, ouvintes, como se explica a ação magnética da fé. Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos ele pode operar. Quando o homem conhecer melhor as verdades eternas e melhor souber aproveitar os conhecimentos da ciência, descobrirá o poder que a fé lhe faculta. A fé acarreta em nós mudanças como otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo em face da consciência do progresso que temos a alcançar. Concluindo, diz o Espírito Emmanuel, a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Não te afastará os obstáculos do caminho. Entretanto, doar-te-á a significação de cada um deles para que recebas em silêncio a mensagem de que são portadores. Ela não te impedirá o afastamento dos companheiros a que mais te afeiçoas. Nos encargos que te marcam a vida, todavia, conceder-te-ás energias e recursos para substituí-los até que surjam outros cooperadores decididos a apoiar-te. Não te livrará da enfermidade de que ainda precises. No entanto, iluminar-te-á o entendimento para que lhe assimiles o recado salutar. Não te retirará dos desenganos e decepções que o mundo te propicie, mas auxiliar-te-á a extrair deles mais luz ao próprio discernimento. Não te desligará do parente difícil, porém, ajudar-te-á a aceitá-lo e compreendê-lo em teu próprio benefício. Não te proibirá as quedas prováveis nas trilhas da existência. No entanto, ensinar-te-á através da própria dor, onde se encontram as situações que te cabe evitar em auxílio a ti mesmo. A fé não te demitirá dos problemas que porventura te ameacem a paz,
Contudo, dar-te-á serenidade para resolvê-los com segurança. Não te buscará nos labirintos da ilusão nos quais talvez hajas penetrado impensadamente. Entretanto, clarear-te-á o raciocínio para te libertares. A fé em Deus, por fim, não te mudará os quadros exteriores de luta, mas infundir-te-á paciência a fim de que compreendas em todos eles os degraus de elevação de que necessitas para escalar os cimos da vida imperecível. Por mais áspera a crise, por maior o sofrimento ou a desilusão, não percamos o otimismo e, confiantes em Deus, caminhemos resolutos, na certeza de que o Pai nunca nos desampara. Recordemos hoje do Evangelho de Jesus a passagem à mulher hemorroíça. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Conta-nos Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que lá estava aquela mulher. O coração arritmado comprimia-lhe o peito e o ar que respirava parecia carregado de fumo. Forte angústia dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável assaltara-a desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos do horto. À traição de Judas sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele, a sós, fora instrumento de escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação. As notícias em tons zombeteiros corriam por todos os lábios, até mesmo por bocas antes mortas e que podiam falar graças a ele. O dia começara com um sol em brasa, queimando tudo. O vento era quente àquela hora da tarde. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota aumentava cada vez mais por novos espectadores que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Ela os ouve gritar: adiante, o chicote! Sente o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso e o chicote rasga-lhe as carnes ensanguentadas. Ajudado pelo sirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente com dificuldade. Ela o amava, sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Olhou em volta lacrimejante. Ali estava, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas, chorando desesperadamente. Joana de Cusa, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros, Nicodemos, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde.
Ela se recorda, havia abandonado sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, amaldiçoada. Recorreu a todos os métodos curadouros, consultou os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas, inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixou-se exorcizar, usou os preceitos da lei, submeteu-se a experiências que a maltrataram interminavelmente, e, no entanto, tudo foi inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolveu buscar a próspera Cafarnaum na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Era a mulher hemorroíça, via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca de sua desdita. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, haviam recebido a saúde como doação máxima. E ele estava ali, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que o seguiam a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Todos a conheciam e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fazia maldita. Vencida pela anemia, descarnada, até mesmo diante dos médicos, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Àquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Em turbilhão mental, aproximou-se emocionada, com medo. Acreditava nele. Sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se de todo ele se desprendesse uma força oculta, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia uma tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo fazia-o-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe as franjas da túnica e imediatamente o sangue estancou. As hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio quando ouviu-o indagar: quem tocou a minha túnica? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? E ele olhou em derredor, como a procurá-la. Nesse momento, ela tirou-se-lhe aos pés e disse: fui eu, Senhor. Sabia que tocando em tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Disse-lhe então Jesus com ternura e bondade: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada desse teu mal. Que emoção aquele instante! Ficaria ali, imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de felicidade, adorando-o se o pudesse.
Transcorridos alguns dias, voltou aos sítios onde viera. Com a saúde veio-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Depois de conhecê-lo, encontrou a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Necessitava abandonar tudo e segui-lo, e foi ao seu encontro. Lentamente enchia o espírito de paz, como o sol inunda a terra de luz ao chegar a alvorada. Voltando daquelas recordações, nesse momento, ela vê que a subida é cruel e ele está alquebrado sob o peso da cruz. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia alva e lisa e corre-lhe ao encontro. Não tiveram tempo de impedi-la. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava-a. Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Quando retirou a toalha, nela se estampava o rosto dele, tingido pelo sangue. O pranto lhe embargava a voz. Ele olhou-a demoradamente, mas seus lábios nada disseram. Ela ouve, porém, no íntimo sua voz, como antes. Vá em paz. Observação: em Atos de Pilatos, um dos evangelhos apócrifos, encontra-se a informação de que essa mulher chamada Verônica ou Berenice é a mesma hemorroíça curada por Jesus apenas tocando sua túnica. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Fabrício Cantoni, Cidadão do Universo, CD Cancioneiro Espírita, volume 5. Às vezes ligado à ilusão, você luta em vão pra ser feliz. Esquece da estimulação que Deus oferta ao chão que reverdece. Se animar, toda a natureza ensina. Se as plantas buscam o sol acima, buscam com ardor a luz, também suplanta. Os seus limites se agiganta. O ontem foi e o hoje encanta. Pelo plano que melhor convém. Melhor bem pensar para agir. É pior se o impulso me induzir. Melhor só no bem eu investir. Pior se esse bem for só pra mim. O quê? Liberto, sou cidadão do universo. Com amor eu me repleto. Sem fronteiras trabalhar, vibrar, conquisto. No meu dever o infinito. Ao corpo não estou restrito. Expandindo o meu olhar melhor. Figurar no céu, brilhar. Pior, ser rasteiro, sombrear. Melhor, verdadeiro, me expressar. Pior, ser não ser, aparentar. Melhor, figurar no céu, brilhar. Pior, ser rasteiro, sombrear. Melhor, verdadeiro, me expressar. Pior, ser não ser, aparentar. Melhor, brilhar. Melhor, agir. Melhor, me expressar. Melhor,
sentir melhor brilhar. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Hoje, na divulgação de entidades espíritas de nossa cidade, vamos conhecer a história do Grupo Espírita Otto Paiva, através de um sumário histórico da entidade, conforme vamos descrever a seguir. Em setembro de 1992, iniciamos com um grupo de mais ou menos 12 pessoas que estudavam a doutrina espírita na Fundação Judas Iscariote. Com o decorrer dos meses, o grupo foi crescendo. Por iniciativa do nosso companheiro Reginaldo Pinto Dias, foi criado o grupo em homenagem ao senhor Otto Paiva, trabalhador daquela casa e já desencarnado. Em 1993, éramos filiados à Fundação Espírita Judas Iscariotes. Em 1996, sentimos a necessidade de termos o nosso estatuto, o que fizemos e registramos, adquirindo assim personalidade jurídica em 30 de agosto de 1996. Em 1993, começamos as tarefas no Jardim Aeroporto 3, onde as crianças ficavam na sombra de uma residência e os adultos debaixo de um chuchuzeiro. Devido ao desconforto do local e o aumento de frequentadores, conseguimos nos transferir, ainda naquele ano, para as dependências da Escola de Primeiro Grau Sérgio Teixeira, no mesmo bairro. Em 1997, a convite do nosso companheiro Felipe Salomão, transferimos nossas atividades para o Conjunto Assistencial Avelina Maria de Jesus, de propriedade do Templo Espírita Vicente de Paulo, onde permanecemos até dezembro de 2003. As tarefas ali foram encerradas para dedicarmos à construção da Casa do Pãozinho de Nazaré, no bairro de Miramontes, em Franca. A inauguração se deu em janeiro de 2005. Paralelamente às atividades do bairro Jardim Aeroporto, começamos nossas atividades em Miramontes com um grupo de 7 pessoas em fevereiro de 1999. As atividades aconteciam no centro comunitário e perduraram até 7 de agosto do mesmo ano, quando não nos foi permitido continuar. Tivemos a oportunidade de ter uma equipe que distribuía sopa em praça pública a partir de fevereiro de 1999. Nesse mesmo ano, já havíamos adquirido um terreno de 160 metros quadrados em Miramontes, devido à demora na legalização dos documentos, como desmembramento e retificação de área, e com o aparecimento de outro terreno, cancelamos a compra do terreno anterior e adquirimos o atual em 2003. Quando houve o impedimento do uso do centro comunitário em setembro de 1999, transferimos nossas atividades para a nossa Casa Espírita, entidade localizada próximo à APAI de Franca. Encerramos as atividades lá no ano passado e iniciamos aqui em 13 de fevereiro de 2003.
A Casa do Pão foi inaugurada em março de 2005, porém as atividades começaram desde o dia 18 de janeiro, sob a coordenação de Luiz Fernando e sua equipe. Em agosto de 2021, devido à pandemia, a instituição retirou-se do prédio do CEAS, Centro Espírita Genor Santiago, que é propriedade da Fundação Judas Iscariotes. Hoje, a instituição do Grupo Espírita Otto Paiva atua na Casa do Pãozinho de Nazaré, no bairro de Miramontes, em Franca, conforme informação de Tereza Rodrigues Pinatti, que faz parte do Conselho Fiscal e é uma das fundadoras. Neste local, são mantidas atividades de cunho social, estudos, evangelização e trabalho de comunicação espiritual. Esta é a bonita história do Grupo Espírita Otto Paiva. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte Elisângela Coelho, que perguntou à equipe do Idefran: qual a importância do desenvolvimento da escuta nos relacionamentos? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues, inspirada no livro Momento de Harmonia, de autoria de Joana de Ângeles. A capacidade de ouvir é resultado de um processo fisiológico que se inicia a partir da 26ª semana de gestação, quando, no ventre materno, a criança passa a perceber sons como, por exemplo, a voz de seus pais. Ouvir é uma aptidão física, a qual o ser humano empregará durante toda a sua vida. Assim, é coerente dizer que, a não ser que alguém tenha uma limitação ou cessação da saúde auditiva, todos ouvirão sons, palavras, acordes musicais, barulhos diversos, enfim. Contudo, especialmente no relacionamento humano, nas atividades que exigem interação com o outro, é preciso mais do que ouvir, é preciso escutar. É que, ao contrário do que muitos pensam, enquanto ouvir é perceber através dos canais auditivos os sons que estão à volta, escutar é o processo de ouvir com interesse, concentrado no que está sendo dito, buscando o significado intrínseco das palavras emitidas por outrem. Destarte, a diferença básica entre uma palavra e a outra é bastante significativa, pois enquanto ouvir é uma aptidão física, escutar é uma disposição mental positiva, proativa, na intenção de atribuir às palavras um sentido aprofundado. Por isso, é preciso aprender a escutar. É preciso prestar atenção para que sejamos capazes de interpretar o mais fielmente possível o que está sendo dito. Neste sentido, relacionamentos produtivos comumente são os que se baseiam no diálogo, criando um intercâmbio de ideias, compreensões, conhecimentos e sentimentos. E para haver diálogo, deverá existir aquele que fala e aquele que escuta, alternadamente, com cuidado e interesse, buscando alcançar, além das palavras, enxergar a alma. Aliás, na parábola do semeador, Jesus encerra suas explicações pronunciando sugestiva observação: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é aquele que escuta a palavra, que nela presta atenção e produz frutos, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Também disse na mesma parábola: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Ou seja, perceba além do que está sendo dito, compreenda meus sentimentos, meus ensinamentos, minhas lições, para que sua vida seja espiritualmente mais proveitosa. Num mundo onde as fronteiras físicas e a distância são derrubadas pela comunicação tecnológica, urge reavaliar comportamentos. Muitos só querem falar, ouvir sem dar atenção, sem sentir amor, sem escutar. Queridos ouvintes, o desenvolvimento e o exercício da escuta é um ato de caridade dos mais valiosos nos dias atuais. Bom exercício de caridade da escuta a todos. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir Jorge Larra falando sobre depressão. A depressão, ela não é um fenômeno novo. Esse termo depressão é que é um termo recente. Mas o sentimento da depressão é muito antigo. Nós conhecemos aí na história da humanidade um sem número de pessoas que passaram por essa circunstância do desinteresse pela vida. Nós temos, inclusive, na obra de Allan Kardec, um termo que é utilizado à época, que não é mais, que é a chamada melancolia. Existe, inclusive, uma mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Melancolia, que trata especificamente sobre a questão da depressão. Os poetas do nosso século XIX, da segunda geração romântica no Brasil, eram acometidos, alguns deles, de depressão. E muitos outros que eram conhecidos no passado. A gente vê muitas histórias que os pais mandavam os filhos viajarem, as filhas viajarem para outros lugares, para a depressão. Então ele é um fenômeno muito antigo. Não é um fenômeno que surge agora no século XX, no século XXI, não, bem antigo. E nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 943, uma indagação de Kardec que pergunta por que muitas vezes a gente desenvolve um sentimento de desgosto pela vida, desinteresse pelo existir, e que muitas vezes leva os indivíduos até a tentativa de suicídio. O que ele está perguntando nessa questão é exatamente o escopo aonde se desenvolve a depressão. E os espíritos respondem: 3 causas: a saciedade, a ociosidade e a falta de fé. A saciedade, estou farto, tudo que eu quero eu tenho, então eu não estou fazendo esforço para que eu mude da onde eu me encontro para um outro ambiente espiritual. Eu estou, portanto, sem lutar contra as minhas imperfeições, estou acomodado espiritualmente, não estou fazendo a minha transformação moral, ou seja, não estou interessado na minha felicidade, então eu não me amo e, portanto, estou distante do amor a mim mesmo. A falta do amor a si mesmo. Segundo, além da saciedade, é a ociosidade. Eu não faço nada, eu não me interesso por nada, eu não trabalho, eu não ajudo, eu não socorro ninguém, não faço nada em favor do próximo. Então eu estou indiferente à dor do outro. O amor ao próximo, portanto, não existe no cenário da minha existência. Falta para mim, portanto, além do amor a mim mesmo, o amor ao próximo. E o terceiro elemento é a falta de fé, que nós poderíamos dizer que é a falta do amor a Deus. Parece novo, mas é muito antigo. Porque quando o doutor da lei perguntou a Jesus o que fazer para alcançar a vida eterna, ele disse: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando nos faltam esses sentimentos, o homem cai na falta de fé, cai na ociosidade, cai na saciedade e desenvolve o processo da depressão. Então, quando você me pergunta quais são os aspectos espirituais dela, eles estão relacionados com esses elementos. O nosso desinteresse pela vida, pela nossa ruptura com esse mecanismo de crescimento espiritual e o nosso vínculo com determinadas entidades espirituais que, num processo obsessivo,
visitam as nossas mentes e passam a morar junto conosco, dentro dos nossos corações, afastando-nos progressivamente de tudo aquilo que possa ser útil e que possa libertar as nossas almas. Queridos irmãos, encerrando o nosso programa, vamos fazer hoje uma meditação guiada. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire fundo e repita essa respiração muitas vezes. Agora, mentalize um lugar bonito onde você gostaria de passar alguns momentos. Brisa leve, grama verde, ruído suave de água corrente. Sinta o calor do sol inundar seu corpo. Sinta a energia positiva inundar sua alma. Você está sentindo em seu rosto a brisa suave do vento, o cheiro do verde das plantas. Agora, relaxe. Deixe-se levar pelo ambiente de calma, de tranquilidade. Não pense em nada. Deixe sua mente em silêncio. Mantenha os olhos fechados e a respiração leve por alguns minutos. Agora, abra os olhos e volte à posição inicial. Você se sentirá renovado, mais disposto. E esteja em paz. Queridos ouvintes, aguardamos todos vocês no próximo domingo, às 9 horas, para mais um Sementeira Cristã. Ouça pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.